Eu sou muito idiota. Era desse jeito que o filme sorria, ficava o tempo inteiro pra você. Nem sei se eu estou olhando pra câmera direito, olha, é pra cá que é pra olhar. Eu fui assistir esses dias um filme chamado Sorria, eu acho que é esse o nome do filme, né? Porque foi o Jamil que escolheu. No cinema aqui na minha cidade, e aí eu mostrei pra vocês lá nos stories, mas eu não dei meu relato sobre o filme porque eu queria gravar aqui pro YouTube. Mas enfim, vamos lá. Primeiramente, eu nem sabia o nome do filme, né? Só sabia que seria de terror, porque foi o Jamil que escolheu. Na minha cidade, eles têm uma programação que, quando não tá vendendo muito no cinema, eles fazem o quê? Imprimem, como é que se chama? Panfleto não, É aquele negócio, ingresso do cinema a R$7, a R$2, depende da crise, né, no caso do cinema. E aí o Jamil pegou e falou que a gente ia, nossos primos tudo, né, mas acabou que no final das contas só deu pra ir eu e o Jamil. E a gente nunca foi sozinho pro cinema, só eu e ele, ainda mais pra assistir filme de terror bem tarde da noite. Então já pensa no problema, vou contar pra vocês agora. Pelo nome, vocês já devem imaginar como que era 99% do filme, né, esse nome era Sorria, toda hora aparecia alguém fazendo assim. Meu Deus, o tamanho da minha testa, tô assustada. Tô mais assustada com o tamanho da minha testa do que com o próprio filme, mas vamos lá. Chegamos no cinema, era o quê? 8h30 da noite. Cinema aqui da minha cidade, é o melhor cinema de todos, sério. Você paga por um ingresso e você assiste 2 filmes ao mesmo tempo. É uma coisa, assim, fora do comum. Mas, enfim, chegamos lá, né, a gente já chegou, já tinha começado o filme, porque a gente foi correndo igual 2 animais, doido. Eu até postei lá no story, ó, coceira. Aí, tem que lavar esse cabelo hoje e tô enrolando aqui gravando vídeo, mas ok. A gente chegou correndo, foi igual doido lá pro cinema. Chegamos lá, já tinha começado o filme. E aí já tava tudo apagado, né, no escuro. E aí, na hora que a gente sentou na fileira da frente. Tem a última, assim, lá em cima, e aí a gente sentou numa de baixo. Aí, do nada, no escuro, um cara falou assim: bom filme pra vocês. Tipo, o cara nem conhece a gente e ele falou isso do nada. Aí daqui a pouco passava um pouquinho do filme e o cara soltava uma frase assim, falando sozinho. Eu olhei 100 vezes pra trás, não tinha ninguém do lado dele. Então ele só podia estar falando com a gente mesmo, né? Ou sei lá, falando sozinho. Mas só sei que eu e o Jamil, a gente ficou meio assim, achando meio macabro. Vai que esse cara pula em cima da gente, ou sei lá, dá uma de louco lá no meio do filme. Mas foi horroroso. Eu não sei o nome dos personagens, tá, gente? Porque foi a primeira vez que eu vi o filme, eu não decoro nada disso. Eu só decoro o personagem de algumas séries que eu amei tanto que eu tive que decorar, sabe? Mas eu tenho que ter assistido a série pelo menos umas 2 vezes pra decorar o nome de todo mundo. E aí, né, estávamos assistindo o filme e do nada, eu vou contar um pouco do filme, né? Vou dar um spoiler aqui, quem não assistiu ainda, vê depois, eu não vou contar tudo. O filme começa em um hospital, eu acho, não sei, não lembro direito agora, olha, eu contando do filme, não sei nem como é que conta. Mas vou contar do meu jeito. Tinha uma psicóloga, ou era psiquiatra, tava dentro de uma sala de consultório e ela tava... Eu tô com medo, gente, de contar esse filme, eu tô sozinha em casa. E agora? Como que eu vou passar pela sombra? Eu vou ter que pular, tipo, correr bem rápido, mas não tem ninguém pra me salvar ou me socorrer se acontecer alguma coisa. Eu tô sozinha. Não, é melhor eu parar de gravar esse vídeo. Pera, chega. Não, tá, eu vou gravar. Se passar alguma coisa atrás de mim, vocês sabem que esse vídeo não vai ser postado, velho. Se acontecer alguma coisa. Então, por que eu tô falando isso? Não, continuando, vai. A gente tava assistindo o filme, aí começa numa parte que... Não sei se ela é psicóloga ou psiquiatra, mas algo desse nível. Ela tava falando com uma garota e a menina tava falando que escutava alguém falando com ela. Eu já tô começando a voltar com medo de falar. Ai, meu Deus, tô com medo de olhar pro espelho. Tem uma penteadeira aqui na minha frente, eu tô com medo de olhar pro espelho. Senhor, e agora? Vou continuar. Deus, me protege. Eu sou fiel, Deus. Não deixa nada acontecer comigo. Ai, mãe, chega logo em casa, por favor, mãe. Eu sei que não vai acontecer nada comigo se a senhora estiver aqui. Amém. Vamos lá. O que aconteceu, né? Ela tava consultando, passando, né, falando com a paciente tava falando que escuta algumas vozes. Eu tô com medo de novo. Aí, concentra, continua. Ela escuta vozes e tal, e aí acontece que ela se mata na frente da psicóloga, lá, vou chamar de psicóloga. E aí, quando alguém se mata na frente dela, eu não posso contar esse spoiler, já tô contando de início. Ela se mata, e aí, depois de um tempo, quem começa a ver coisa é a psicóloga, resumindo, e aí, no final dos contos, acontece um monte de coisa, a psicóloga começa a estudar que aconteceu com outras pessoas essa mesma coisa, né, então não era só com aquela menina, aconteceu com outras pessoas também, e aí, no final, não posso contar o spoiler, né, senão vocês não vão assistir o filme, mas é assim, meio macabro, sabe, é meio esquisito, algumas partes eu achei meio artificial, né,
Mas eu até que gostei do filme. O grande problema é que quando eu vou assistir filme de terror com alguém, o meu problema não é tomar o susto, porque eu tomo susto em silêncio. O meu jeito de tomar susto é diferenciado. Eu acho que as outras pessoas não tomam susto igual a mim. Quando eu tomo susto, eu fico... Tipo, o susto foi só pra mim, dentro de mim. Mas quando alguém que é escandaloso toma susto do meu lado, aí que eu me cago. Porque a pessoa tem uma reação, um jeito de gritar, assim, que me aterroriza. Eu fico morrendo de medo. E aí sim que as coisas ficam ruins, sabe? E aí o Jamil é desse tipo. O Jamil e minha prima Rayan, os dois. Se juntar os dois, não tem como você assistir nada de terror do lado deles. Porque eles vão fazer você se cagar com o susto deles. Você se assusta com o susto deles, não é com o filme. E o Jamil, cada hora ele dava um grito lá no cinema. Ou ele, sei lá, encostava em mim e dava um chilique. Para, tô brincando. Eu vou ficar com medo de ficar gravando isso depois de editar. Ele dava um chilique e eu me assustava. Mas assim, sozinha eu não dou nenhum grito, sabe? Só se a única vez que eu dei um grito mesmo de susto foi naquele filme, acho que é A Freira. Sei lá, acho que é A Freira. Que tem freira, sabe? Aquele que é a Invocação do Mal, algo do tipo. E aquele lá, eu me assustei. Foi o único. O restante, pra mim, tipo assim, eu até fico com medo, mas eu não grito, assim, eu não exponho. Enfim, contei também do filme pra eu poder falar uma coisa que aconteceu esses dias comigo, que foi que eu tive paralisia do sono. Eu acho que se chama assim, eu não tenho certeza se foi paralisia no caso, mas pelo que eu vi no YouTube, é meio que assim mesmo. Eu tava, era acho que, sei lá, umas 6 e pouca da manhã ou 5 e pouca. Eu senti que eu tinha acordado, mas eu não sei se eu estava com o olho aberto. Eu só sei que eu senti uma coisa em cima de mim. Gente, eu tô falando disso, eu tô sozinha em casa, meu Deus do céu. Se acontecer alguma coisa, vocês nunca vão chegar a ver esse vídeo. Meu Deus. Vamos lá, vamos continuar. Eu senti uma coisa, um vulto preto em cima de mim. E foi horrível, gente. Eu tava sozinha no meu quarto. E é meio que eu acordei nessa hora. Eu acordei meio zonza, sabe? E eu escutei o Jamil fofocando no celular, como sempre. Até de madrugada, quando eu tô dormindo, eu escuto esse menino fofocando lá do quarto dele, que é bem longe, ele não fala baixo, mas ok. Escutei ele falando, já me deu um pouco mais de segurança, mas eu tava sentindo o vulto preto ainda em cima de mim, e eu tava tentando me mexer e, sei lá, gritar, e eu não tava conseguindo, sabe? Isso daí não é a primeira vez que acontece, esse ano eu acho que é a segunda ou a terceira vez. Outra vez eu já tive esse mesmo tipo de problema de paralisia do sono. Eu pesquisei no YouTube, mas eu vi que é uma coisa, assim, comum, é normal, não é, tipo, coisa de outro mundo. Mas eu acredito que seja, assim, coisa de outro mundo. E eu só sei que nesse momento, quando eu não conseguia fazer mais nada, eu comecei a rezar, sabe? Falar umas frases pra Deus me ajudar no momento. Eu acho que funcionou, porque eu comecei a ter força. Gente, parece mentira, mas foi muito real. Me lembro como se fosse agora, no momento, não quero nem lembrar. Eu comecei a empurrar o vulto, sabe? E tava muito, muito forte, muito difícil. Não tinha forma física. Eu só sei que ele começou a fazer um barulho esquisito, tipo barulho de bichinho, sabe? Tipo, alguma coisa assim. Eu só me lembro disso. E aí quando eu escutei a voz do Jamil fofocando lá no quarto, eu me senti tipo, tá acontecendo alguma coisa comigo, mas o Jamil tá ali, então eu sei que tipo assim, se eu morrer eles vão estar do lado, sei lá, se acontecer alguma coisa sobrenatural, eles vão estar aqui na casa. Então acho que o bicho papão vai ficar com medo de fazer alguma coisa. Eu quero saber, gente, antes de continuar a história, né, também, se já aconteceu alguma coisa com vocês, se vocês já tiveram paralisia do sono. Me contem aqui nos comentários como que foi a situação, como vocês se sentiram, porque a maioria das pessoas relata que quando tem paralisia do sono vê coisa sobrenatural. E, assim, é uma sensação super horrorosa, sabe? Não, assim, se a gente tiver alguma solução pra isso, que me passem, porque eu não quero mais sentir essa sensação. É horrível, parece na vida real. E aí, depois que aconteceu isso, né, eu, tipo, voltei pra mim, eu acordei, e aí eu fiquei um pouco assustada, né, mas como eu tava um pouco sonolenta, eu falei, vou voltar a dormir, não vai acontecer isso de novo, né. E aí, quando eu voltei a dormir, quando eu fechei o olho, eu comecei a ver, tipo, ter pesadelo de novo, só que vendo o rosto daquela menina do filme, sabe? Por isso que eu contei a história do filme, né? Porque eu queria falar isso no final das contas. E aí, tipo, ela meio que sorria e tava aqui no quarto. E, gente, tô me cagando de novo de falar isso. Já vou falar isso 100 vezes, mas eu vou falar, porque... Ai, tem um espelho ali atrás de mim, tem espelho aqui na frente, tem o celular que tá gravando, então... É o meu pesadelo, esse tipo de coisa, eu tô enfrentando aqui pra falar com vocês. Ai, deixa um curtir aí pra ver se eu mereço essa sensação ruim que eu tô sentindo aqui pra poder gravar. Mas se eu não gravar agora, não vai ter como gravar depois, porque depois vai chegar um monte de gente. Meu Deus, tô escutando barulho. Sim, ó. Vai ter um monte de gente na casa, eu não vou conseguir gravar. Enfim,
Eu fiquei vendo depois, no pesadelo, o rosto da menina do filme, e aí foi horroroso. E aí, de manhã, a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei, eu fui lá contar pro Jamil, o Jamil não tava acreditando e tal, e depois eu contei para o pessoal aqui em casa. Mas enfim, pra resumir, foi uma experiência ruim, o sonho e a paralisia do sono, mas o filme foi legal e é isso que eu queria falar hoje com vocês. Deixa um curtir se você gostou, se você gosta de filmes de terror, me recomenda aqui algum que você gosta, porque mesmo eu tendo medo, eu gosto de assistir, mas não sozinha, né? Não sozinha em casa, eu gosto de assistir com o pessoal e depois eu fico me cagando na hora de dormir. Eu até pensei em dormir lá com a minha mãe, mas eu falei, eu tô muito grande, né? Eu já tenho 20 anos pra fazer isso, eu tenho coragem, só que no final das contas eu não tenho coragem nenhuma. Então é isso, gente, beijão.